Eu gostaria que você, enquanto as crianças saem, abrissem a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4. Se você lê regularmente a palavra de Deus, você deve lembrar que esse capítulo 4 do Evangelho de João fala especificamente de um encontro que Jesus teve com a mulher samaritana. Na narrativa, na estrutura do Evangelho de João, logo depois do encontro que Jesus teve com Nicodemos, no capítulo 3, é narrado esse encontro do capítulo 4 com a mulher samaritana. E ambos estão em polos extremos daquilo que a gente chamaria de experiência com Deus. No capítulo 3 você encontra Nicodemos, o homem que era um dos principais dos judeus da época, um homem que conhecia muito certamente da Torá, de todas as escrituras da antiga aliança, mas que não sabia o lugar para o céu. Quando Jesus disse para ele, importa-vos nascer de novo, ele confunde uma linguagem simbólica com uma linguagem literal e fica a se perguntar se ele tem que entrar de volta no ventre da sua mãe e nascer de novo. Era um homem religioso, porém que não conhecia o caminho do céu. E no capítulo 4 você encontra uma mulher que era o oposto dele. Não era judia, era samaritana. Os samaritanos não se davam bem com os judeus, tinham um lugar específico de adoração que rivalizava com o templo lá em Jerusalém, mas que tinha uma certeza, falsa é verdade, mas uma certeza de que havia um lugar onde poderia encontrar-se com Deus. E era o lugar onde os seus antepassados tinham começado um culto rival a Jerusalém. E é justamente o lugar onde Jesus a encontra. Entre esses dois extremos, há duas tendências que ainda hoje elas se digladiam no coração de muitos que querem conhecer Deus, servir a Deus, adorar a Deus. No extremo é aqueles que têm certeza de que pouco importa o lugar onde você estiver, Deus sempre estará ali, e ali pode ser em qualquer lugar um lugar de adoração. A verdade nisso, o próprio Senhor Jesus diz que Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Mas não é bem verdade que um local não faz diferença. Não é bem verdade que um lugar específico que Deus escolhe para ter um encontro conosco pode ser facilmente trocado por qualquer outro lugar, com qualquer outra finalidade ali edificado, para qualquer outro propósito. Não é verdade. Você saiu de casa hoje, por exemplo, dizendo assim, eu vou para a igreja. E é claro que a igreja não é este lugar, é o povo de Deus que aqui se reúne, mas você não saiu daqui para outro lugar, porque este lugar é o lugar onde você entende que Deus se encontra com você e que você se encontra com Deus. Então não é verdade que não importa o lugar. Essa é uma verdade que não é absoluta. Por outro lado, há uma outra ideia que passa pela cabeça das pessoas, é que o lugar é tão mais importante quanto aquilo que se faz nele. O que faz com que a mera presença já construída socialmente pelo hábito torne um lugar específico de peregrinação, de suposto encontro com Deus, alguma coisa meramente nominal, uma coisa meramente costumeira. E aí alguém entra no lugar que supostamente Deus está e que ele veio para encontrar e sai do mesmo lugar, porque o lugar não tem poder de transformar o seu coração, porque não é verdade absoluta que o lugar tem poder sobre qualquer coisa. Portanto, entre esses dois extremos, representados de certa maneira por Nicodemos e por aquela mulher, qual é a verdade sobre a importância do lugar, mas principalmente a importância da atitude no lugar em que nós nos encontramos? É justamente isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa meditação do nosso culto devocional desta manhã, lendo com você no capítulo 4 de João, de maneira muito específica, a partir do versículo de número 20. Só um pequeno extrato de todo o capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: a mulher
falando a Jesus: nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, falando sobre os judeus que representados estavam ali por Jesus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus então respondeu: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Ó Deus amado e querido Pai, nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito que inspirou essa palavra, para que possamos compreendê-la com o propósito que Tu mesmo a registraste na Tua palavra, para que nós possamos tê-la como mensagem do Senhor nesta manhã em específico. Queremos pedir que o Senhor abra o nosso entendimento, dilate a nossa compreensão, de tal maneira que nada nos distraia, pelo contrário, o Teu Espírito conduza os nossos pensamentos a meditar nesta palavra e pelo Teu Espírito ela também seja aplicada a nós enquanto nós expomos. Que o Senhor fale conosco e nós Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Queridos, esse diálogo curto, que é um dos diálogos que acontece no capítulo 4 de João, ocorre a partir do momento em que a mulher é confrontada com as suas atitudes de vida. Eu chamaria de atitudes existenciais. Aquela conversa que havia começado de maneira assim, muito casual, quando Jesus pede água àquela mulher e que ali se trava um diálogo, já estava caminhando a essa altura para algum tipo de confrontação espiritual não violenta. Isso é muito importante de perceber, porque Jesus certamente nos confronta, nos tira do nosso lugar de conforto, da nossa zona de conforto, mas não com violência, embora sempre com algum desconforto, porque ninguém, obviamente, gosta de ser confrontado acerca daquilo que crê e não deveria crer mais, ou daquilo que não crê e deveria crer. Aquela mulher entendeu que quando Jesus, no capítulo 4, verso 16, diz: vá, chame o seu marido e volte aqui, após ela mesmo ter reconhecido que precisava daquela água da vida que Jesus havia oferecido, ela entendeu que ali estava um ponto que lhe tirava da zona de conforto. O texto mesmo explica, porque a mulher respondeu a Jesus no versículo 17: eu não tenho marido. E então Jesus diz: bem disseste, de fato você tem razão ao dizer que não tem marido, porque você já teve 5, e esse que agora tu tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Naquele momento então em que ela é confrontada com as suas contradições existenciais de uma vida que já naquela época seria considerada escandalosa, digamos assim. Alguns chegam ao extremo, embora o texto não diga que aquela mulher vivia da prostituição, mas o fato é que mesmo naquela época, e ainda hoje, uma pessoa que passa por 5 relacionamentos como esse, e que de repente encara uma confrontação como essa que Jesus faz, certamente se sente desconfortável. E naquela hora, aquela mulher percebe que estava diante de mais do que um homem comum, porque ela diz no versículo 19, agora eu sei que o Senhor é um profeta. Jesus não conhecia aquela mulher, de repente Jesus tinha, entre aspas, adivinhado aquilo na visão da mulher, obviamente que ele é onisciente, e aquilo impactou aquela mulher. E quando ela usa aquele termo, agora eu sei que o Senhor é um profeta, ela estava tacitamente dizendo: agora eu quero me submeter ao que o Senhor quiser dizer. Porque o profeta é a boca de Deus. Dos 3 ofícios, o rei, o sumo sacerdote e o profeta, é aquele que traz a palavra de Deus com autoridade e que o povo se submete. Logo, ela estava reconhecendo que ele tinha algo a dizer
para além de uma água que ele oferecia e para além de uma confrontação que ele acabara de fazer. E então é nessa hora que ela coloca, mais do que uma dúvida existencial, uma dúvida espiritual. E a dúvida espiritual dela parecia ser muito, assim, limitada, porque ela queria trazer uma questão histórica, um problema histórico entre o que ela chama de nossos pais, referindo-se aos ancestrais delas, samaritanos. Os samaritanos eram originalmente judeus, depois se misturaram com outros povos. Na época do cativeiro babilônico, começaram a criar uma certa miscigenação, um certo sincretismo religioso, e os judeus imediatamente rejeitaram. Ela então diz que esses pais antepassados dela passaram a adorar neste monte. Ela estava na Samaria, na região de Sicar, entre o monte Ebal e o monte Gerizim, os dois montes, o monte da bênção e o monte da maldição. E eles haviam feito ali um culto que rivalizava com o culto que Deus já havia estabelecido lá no grande templo construído por Salomão, reconstruído por Herodes o Grande, e que era o lugar onde Deus havia dito que ali ele seria adorado. Então ela traz essa questão: nossos pais adoravam neste monte, vós, se referindo a ele e aos judeus, entretanto dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. A questão parecia ser muito simples, muito grotesca até. O lugar é importante. Em outras palavras, depois de falar de coisas tão existenciais, referindo-se às suas contradições de vida, por que aquela mulher traz o lugar como sendo algo importante para aquilo que estava sendo discutido? Porque não era o lugar de comer, não era o lugar de festejar, não era o lugar de estar, não era o lugar qualquer, era o lugar de se adorar. E é nesse momento que o lugar é importante, porque há lugares que são importantes pelas coisas que são feitas nele, nesses lugares. O lugar é mais do que a questão física, tridimensional, comprimento, largura, altura. O lugar é o simbolismo que ele traz. Sentar à mesa, por exemplo, como nós vamos fazer aqui simbolicamente com a mesa do Senhor, remete à ideia de comunhão, de proximidade, de acesso a Deus, mas também de alimento, de nutrição. Quando a gente chama alguém para comer na nossa casa e essa pessoa divide a mesa conosco e aquilo que está posto, aquele lugar é um lugar de aconchego, de acolhimento, de amizade. Ninguém senta à mesa com o inimigo. Portanto, quando ela diz assim, é o lugar onde se deve adorar, é porque ela sabia, se fosse ali em Sicar ou em Jerusalém, que lugar de se adorar é coisa séria, especialmente para eles samaritanos e para eles judeus, que tinham na pessoa de Deus a centralidade da vida. Numa sociedade secularizada como a moderna, a atual, talvez o lugar de adorar não tenha mais sentido. Alguns chamam, por exemplo, o shopping center de o lugar, o templo do consumo. Há uma rede de churrascarias em São Paulo que é o templo da carne. A ideia é que lugares que são muito importantes por aquilo que se faz lá, ou que são vendidos assim, são chamados de templo, de lugar de adoração. Porque a adoração é o que nós fomos criados para fazer e ser. Nós somos homo que adoram, homos culticos, aqueles que cultuam. Nós somos pessoas que são criadas para a adoração. Não há ninguém na face da terra que não adore algo ou alguém. E até aqueles que não creem em Deus adoram algo que colocam no seu lugar, talvez o seu próprio eu, o materialismo, qualquer outra coisa. Então, para aquela mulher definir, no meio de uma discussão existencial, o centro da vida, que é o lugar onde se deve adorar, é muito importante. Jesus poderia, então, definir de maneira muito clara: olha, mulher, você está errada, embora sinceramente errado, os seus antepassados estavam errados, porque o lugar onde Deus estabeleceu, e estabeleceu mesmo, está registrado na Escritura, é que depois de um tempo, na época dos patriarcas, onde altares eram construídos, onde pessoas tinham encontro com Deus, para marcarem como verdadeiros memoriais esses lugares de encontro,
Depois de um tempo em que o povo saiu no deserto e havia uma tenda do encontro, onde Moisés, armando fora do acampamento, era visitado por Deus e Deus o visitava, e ele orava e Deus falava com ele. Após um tabernáculo, que era um templo móvel, ter sido construído e por 40 anos ser o centro da comunidade, o lugar onde Deus se encontrava com eles, Deus havia estabelecido, e não é algo fictício, está na palavra de Deus, que em cima daquele monte Sião haveria de se construir um templo. E aquele templo seria para a glória de Deus, para que todas as nações entendessem que o centro do povo de Deus era em Jerusalém, e particularmente naquele templo. Então Jesus poderia simplesmente reafirmar aquilo que em toda a antiga aliança se fala sobre o que eu chamo de teologia do templo, que começa com o altar, passa pela tenda do encontro, o tabernáculo e chega no templo de Jerusalém. Existe sim uma teologia que leva em conta os lugares onde Deus, ao longo da história da revelação, que é uma história progressiva, se encontrou com o seu povo. Jesus, se afirmasse isso, não estava incorreto. Teria chamado feito a ordem, enquadrado a concepção equivocada daquela mulher, e mais uma vez ela se veria fora de uma zona de conforto. Mas o lugar de adoração é, antes de tudo, um lugar de acolhimento. E Jesus tem uma atitude acolhedora com aquela mulher, embora a corrigisse. E ele faz isso mostrando que não apenas o lugar, e preste bem atenção nisso, não apenas o lugar, mas a atitude e o conhecimento são importantes para a verdadeira adoração. A adoração se constitui pelo conhecimento da verdade, por uma disposição de coração atitudinal de adorar e por uma dedicação a um lugar e a uma liturgia específica pela qual Deus diz: é assim que eu quero ser adorado. Não existe a ideia de que qualquer culto Deus serve, em qualquer lugar e com qualquer atitude. E isso ele estabelece com uma expressão que ele usa e repete pelo menos 2 vezes aqui. Veja o que é que ele diz, então, voltando ao texto que nós lemos. A resposta de Jesus no verso 21 é: mulher, acredite no que eu digo. Podes crer-me, pode ter certeza. A hora vem, e aqui a hora não é aquela do relógio, é o tempo vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus, embora não esteja restrita aos judeus, porque foi aos judeus que Deus deu a revelação para que todos os povos conhecessem. Jesus então estabelece a primeira verdade que eu chamo de tripé de uma boa teologia da adoração: conhecimento. Conhecimento. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. É impossível adorar a Deus sem conhecer quem é este Deus. Porque você pode estar adorando a uma ideia de Deus, a uma caricatura de Deus, que foi construída ao longo da sua vida com várias verdades e não tão verdades, que lhe dão uma ideia de Deus, que talvez não seja aquilo que a palavra de Deus revela. Portanto, adora bem quem conhece bem. Isso é fundamental, por isso que o verdadeiro culto cristão, ele é centrado na exposição da verdade. Mesmo os cânticos, as orações, as leituras devocionais, para além da devoção de ouvir a palavra de Deus, a exposição da palavra, que é o centro do culto, elas querem manifestar, até os salmos da antiga aliança, alguns deles eram salmos didáticos, onde a palavra era cantada e a verdade era pregada e ensinada por meio da capacidade mnemônica que a música tem de fixar verdades dentro da nossa alma. Portanto, é importante conhecer para adorar. Deus se revela para que nós o conheçamos e, conhecendo, o adoremos. Deus se mostra, se revela ao longo da história,
se revela em Jesus e na sua Escritura com um propósito, para que nós o conheçamos. Quanto mais você conhecer quem é Deus, quais são os seus atributos, qual é a sua vontade, certamente você terá mais clareza sobre que Deus é esse que você está adorando. Isso vai determinar uma série de coisas, porque aquilo que você adora é aquele em quem você confia. Aquele em quem você confia é aquele a quem você obedece e serve na vida. De modo que se você não conhece, você não adora. Se você não adora, você não confia. Se você não confia, você não obedece. Adorar a Deus, portanto, é mais do que simplesmente um congraçamento de pessoas que são tocadas por uma música abençoada, por um ambiente propício, por uma experiência litúrgica. Mas é uma possibilidade de conhecer mais para adorar mais para confiar mais, e confiar mais para obedecer e servir mais. Jesus estava dizendo assim: vocês adoram, veja aí, vós adorais, verso 22, o que não conheceis. Portanto, a adoração de vocês pode ser sincera, mas equivocada. E quando nós vemos as várias manifestações de culto que nós temos, por exemplo, no nosso país, você vai ver pessoas emocionadas no momento lá qualquer da cerimônia, de coração sentindo algo diferente. E aí eu não vou entrar na subjetividade da pessoa, se é legítimo ou não é, não me cabe isso, mas para ela é genuíno e verdadeiro, e no entanto ela pode estar equivocada. Pela falta do conhecimento de Deus. Diga-se de passagem, o profeta já advertia: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E o profeta Oséias diz: errais por não conhecerdes, errais e continuais errando por não conhecerdes o verdadeiro Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer, porque sem conhecimento não há verdadeira adoração. É Deus que diz como deve ser louvado, é Deus que diz como deve ser adorado. É Deus que diz que há um momento em que, confrontado com a grandeza e a glória dele, nós somos compungidos em contrição e confissão, e por isso que o culto tem um momento de contrição e confissão. Não é apenas um momento, é por conta de um conhecimento. E aquela mulher e aqueles samaritanos não conheciam. Jesus então diz: olha, para um pouquinho, sai um pouco dessa armadilha semântica aqui, tira um pouco a ideia de lugar como sendo o critério definidor da sua adoração, dê um passo atrás e pergunte, seja lá ou seja cá, qual é o Deus a quem eu estou adorando? Porque isso é fundamental. Se você sair nesta manhã com uma belíssima espiritual experiência, emocionado, tocado, desejoso, cheio de paz e serenidade do seu coração, mas você sair por aquela porta e alguém lhe perguntar o que é que você conheceu a mais de Deus hoje, e você não tiver conhecido nada mais de Deus, ele não tiver falado ao seu coração e você descoberto, entre aspas, algo sobre ele que você até então não conhecia, ou quem sabe reafirmado, reforçado, um ensino que você já sabia e que você precisa reavivar na sua experiência diária e contínua, esse culto terá sido uma belíssima experiência, mas não necessariamente um culto de adoração a Deus. O culto de adoração a Deus é quando você primeiramente sai conhecendo um pouco mais quem é o Deus que você adorou, porque ele foi apresentado pela liturgia, pela pregação, por tudo o que aconteceu. Hoje nós temos uma tendência das pessoas entenderem culto abençoado com um culto que dá uma experiência para elas, mas experiência sem conhecimento é caminho certo para desvio. É preciso ter a experiência baseada no conhecimento, porque sem o conhecimento
você só tem a experiência. A experiência é subjetiva, cada um tem a sua, é inquestionável dentro de você. Portanto, não existe objetividade. Se não existe objetividade, não existe crescimento. Jesus vai além e diz assim: vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é a segunda vez que ele fala dessa hora, a hora era ele mesmo. Essa expressão em João é muito importante e sintomática, porque quando no Evangelho de João é dito, é chegada a hora, por exemplo, quando Jesus é traído, ele diz, é chegada a hora, significa a plenitude do cumprimento do propósito de Deus. Então, dentro da teologia da adoração e de culto, a hora para que, depois do altar, da tenda da congregação, do tabernáculo e do templo, a plenitude da adoração chegasse. O momento certo de toda aquela construção revelacional chegar ao ápice. E qual era o ápice? Era que o altar era importante para aquela época, que a tenda do encontro era importante para aquela época, que o tabernáculo era importante para aquela época, que o templo de Jerusalém era importante para aquela época, mas cada um deles tinha elementos de verdade simbólicos, ensinamentos embutidos até mesmo nas medidas, cores e formatos daqueles lugares, e que, no entanto, eram símbolos de uma hora chegada, de um ápice chegada da adoração. E qual era esse ápice? Ele diz, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. O que significa isso? O que significa essa expressão espírito e em verdade? Em verdade significa a expressão daquele conhecimento. Alguns chamam isso de princípio regulador do culto, que Deus estabelece na sua Escritura a maneira como Ele deve ser adorado, que eu não sou livre para criar coisas que, por mais bonitas e tocantes que sejam, Deus não estabeleceu na sua palavra que fossem criadas. E é por isso que eu estou regulado pela maneira como Deus quer ser adorado e revela na sua palavra. Porque é possível que eu invente coisas que Deus não aprove na sua palavra e não estarei, então, adorando a Deus em verdade, mas em falsidade, embora uma falsidade sincera. Mas o que significa em espírito? Significa a atitude espiritual que nós devemos ter no culto. Que Deus não é alguém que a gente pode ter um relacionamento com uma atitude relaxada. Eu tenho falado sobre isso, se você já percebeu, nos últimos tempos, nos últimos domingos, não todos os últimos domingos, mas alguns dos últimos domingos, porque para mim é fundamental que no momento da igreja, em que nós estamos completando 25 anos de existência como igreja, e que nós temos sido tão abençoados, com cultos tão abençoados, você reflita sobre a sua atitude de adoração todas as vezes que sai de casa e vem para cultuar e adorar a Deus. Para que essa experiência aqui não seja apenas uma experiência tocante e emocionante, mas seja uma experiência de crescimento espiritual. Pois bem, para que isso aconteça, é preciso que você tenha uma atitude espiritual. A atitude espiritual começa com uma motivação espiritual. A motivação de quem vem adorar a Deus não é ser abençoado, mas é homenagear a Deus. O culto é uma homenagem a Deus. O louvor, que significa elogio, significa vir à igreja para dizer a Deus aquilo que Ele é para você. Do mesmo jeito que a gente gosta e ama ser elogiado por alguém a quem amamos e com quem temos um relacionamento, marido e mulher, pais e filhos, amigos, por exemplo, Deus também se apraz, se agrada, se alegra quando seus filhos e filhas vêm à sua presença para reconhecer quão grande Ele é, quão bom Ele é, quão maravilhoso Ele tem sido. Portanto, culto não é eu vou buscar a minha bênção. Culto é eu vou reconhecer o abençoador da minha vida. Culto é oferecimento, e essa atitude motivacional determina tudo o que você vai fazer. Então, quando vier adorar em espírito, registre na sua mente qual tem sido agora a minha motivação
para adorar a Deus? Porque motivação vai determinar a atitude. Essa atitude espiritual também significa algo comportamental. Sim, claro, com certeza. Atitudes desembocam em comportamentos, não tem como. Nem todo comportamento necessariamente é fruto de uma atitude consciente, mas quando você está oferecendo aquilo que Paulo chama de nosso culto racional, ou seja, com a cabeça no lugar e não em devaneios ou em transes quaisquer, porque todos nós aqui estamos pensando e refletindo sobre aquilo que estamos ouvindo, inclusive quando estamos orando, não estamos em transe, não estamos em surto religioso, numa catarse coletiva. Há um processo racional, emocional, volitivo que está aqui acontecendo, porque Deus assim nos fez e é assim que Ele se revela para nós. Portanto, quando nós temos uma atitude de uma motivação espiritual, o nosso comportamento é espiritual. E o comportamento espiritual na presença de Deus tem um nome. O nome é reverência. Reverência é o bom costume de um adorador diante do Deus que ele adora. Reverência é a etiqueta espiritual. Algumas pessoas ficam agoniadas quando, nos momentos em que as crianças estão no templo, e claro que eu até gostaria que as crianças pudessem ficar todo o tempo aqui. Nós estamos trabalhando nessa possibilidade de que cada vez mais as crianças aprendam conosco a adorar a Deus, mas obviamente que há uma idade muito pequenininha que eles ficam rapidamente dispersos e às vezes os pais não conseguem ajudá-los, porque o culto é mais longo do que o span de concentração deles. Pois bem, eu até gostaria de sugerir aos pais, aproveitando essa oportunidade, que quando você tiver criança pequena, sente um pouco atrás, sente um pouco ao lado, porque facilita para que, se a criança se irritasse um pouco, você dá uma saidinha, dá uma água, ajeita ali, depois você volta. É natural. E muita gente fica assim, só fica agoniado, né, quando as crianças estão fazendo barulho. Não, as crianças não. Eu fico agoniado quando os adultos perdem a concentração porque as crianças os distraem. Porque eu sei que eu vou estar perdendo de trazer alguma coisa para eles, porque a mente já estará dispersa. Mas eu vou dizer, isso aí é normal, porque você não é autor da sua própria distração. Fogo mesmo é quando o seu comportamento na presença de Deus é distraído. A gente não tira os olhos da tela do filme que a gente assiste no cinema. A gente presta atenção na música no show e canta com aquele que está ali cantando. Se for uma orquestra, por exemplo, uma música clássica, o silêncio na sala de concerto é não sepulcral, mas é reverente. Porque aquele pequeno som de um violino, de um clarinete, um detalhe que tenha na música, dá toda a beleza. Eu presto uma reverência equivalente àquilo que eu estou assistindo e participando. No culto, eu preciso prestar uma reverência. E então não há espaço para comportamentos dispersivos. Quando ali há placas, olha, não traga água e comida para o culto. Não é que Deus não tenha problema de ver você comendo em casa, e não teria, portanto, de ver você comendo e bebendo na presença dele aqui. Mas é porque aquele copo vai distrair a atenção, aquela comida vai distrair a atenção. E quando não tem copo, nem água, nem comida, às vezes é a atitude com o celular. Às vezes é a atitude com a pessoa que está ao lado. Porque toda atitude espiritual, adorar a Deus em espírito, implica numa motivação espiritual e implica num comportamento espiritual. Eu estou focado naquilo que está acontecendo, porque eu não quero perder nada. E vou lhe dizer, enquanto eu prego, certamente há, enquanto alguém canta, certamente há, enquanto alguém ora, certamente há, vários estímulos distratores que tentam capturar sua atenção. E alguns desses estímulos são usados pelo inimigo das nossas almas
para que naquele momento específico que a palavra poderia calar profundo a sua alma, aquela palavra não chegar porque você não atentou para ela. E o que Deus quer falar com você se perde como aquela semente na beira do caminho que as aves dos céus roubam daquilo que poderia estar semeado em bom solo, que é o seu coração. Portanto, adorar em espírito significa, sim, ter um comportamento espiritual. E o comportamento espiritual é a reverência, que não é alguma coisa morta e lúgubre, mas é alguma coisa respeitosa por aquele que está sendo adorado. Quando um pastor ou alguém vai ler a Bíblia, daí a razão porque nós pedimos que o pessoal da recepção não permita, e você também não se desloque enquanto nós estamos orando ou lendo a Bíblia, deixe para fazer isso nas transições do culto, ou deixe para entrar, não é bobagem, não é picuinha, não é sem sentido. É para que você não se prejudique, não prejudique o outro, e principalmente Deus tenha espaço e lugar para chegar ao seu coração com a sua palavra e com a sua revelação. Eu louvo a Deus porque essa igreja é uma igreja reverente. Muitos colegas meus que vêm a pregar aqui, eles costumam dizer: rapaz, a sua igreja, que não é minha, é do Senhor, é nossa, mas eles assim dizem, é uma igreja viva, que celebra, que canta, mas é uma igreja reverente. Agora mesmo que eu estou falando, não sei se é porque o tema é justamente esse, vocês estão tão quietinhos. E até quando eu me alongo, e algumas vezes o pessoal diz que eu me alongo mais, aí a minha réplica é sempre assim, mas nunca vi ninguém levantando e indo embora. E aí alguém faz a tréplica, porque se levantar e for embora, o senhor dá uma bronca. Então, resultado, não é por isso, mas é uma igreja que ouve a palavra. E eu louvo a Deus porque essa reverência não é uma reverência assim, fantasmagórica, fúnebre, lúgubre, não. Nós estamos na presença do nosso Pai, e porque o nosso Pai é o Deus Altíssimo, a gente fica maravilhado com Ele, e o nosso comportamento é correspondente a esse maravilhamento que temos com Ele. Mas perceba que esses são aqueles que o Pai procura, diz o Jesus, para seus adoradores, porque Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A essa altura, você que prestou bem atenção, eu estou querendo encerrar a mensagem, deve ter perguntado assim, ou se perguntar: ok, entendi que tem a ver com atitude, sim, entendi que tem a ver com conhecimento, mas e o lugar que o senhor disse que era importante? E o lugar que você disse que é importante? A palavra que Jesus usa aqui é a palavra topos, de onde vem a palavra topografia. Mas a gente compreende, dentro das ciências humanas, sociais, as ciências da mente, do comportamento, que topos é mais do que um lugar físico. Que topos é uma construção mental, que faz com que a gente dê sentido a um determinado lugar. Por exemplo, eu vou explicar rapidamente para você entender. Sabe aquela casa que você um dia morou na sua infância, naquela cidade que você não mora mais, e que de repente você pega o carro e viaja para lá, e você então vai olhar aquela casa, passar com seus filhos ou netos, ou com o esposo, esposa, irmãos, para rever aquela casa continua do mesmo jeito, provavelmente, mas você percebe algumas coisas. A primeira delas é que o muro não é tão alto quanto você achava quando subia no muro e tinha medo de cair, porque você era criança. Que certas características físicas da casa mudaram, mas como mudaram? Não mudaram, elas continuam as mesmas. O que mudou foi o significado, a percepção que você dá a esse lugar, e que evolui com o tempo, e que as coisas mudam. Pois bem, eu quero dizer para vocês, lugares que são escolhidos para adorar a Deus, quer você chame eles de templos ou não, eles dependerão, para que sejam os lugares ideais para a adoração e o culto seu, que você ressignifique esses lugares.
que você compreenda que esses lugares têm um caráter simbólico. Quando eu assumi a chancelaria do Mackenzie, nós tínhamos uma capela que já funcionava naquele lugar, mas que por algumas razões tinha múltiplos usos. Você tem, no ano de 300 dias úteis no Mackenzie, alguma coisa como 900 e poucos eventos. Falta auditório, falta sala de aula para tanta coisa que acontece naquele mundo que é aquela instituição. E então, algumas vezes, a capela era usada para outros fins legítimos, mas não fins de adoração e de louvor. E eu tomei uma decisão, pedi autorização ao conselho da instituição para que a gente fizesse uma reforma, uma requalificação na capela, assim como foi feito no Hospital Evangélico Mackenzie de Curitiba, e estamos fazendo em todas as unidades do Mackenzie. E aí, a ideia era não apenas fazer uma reforma física para qualificar melhor, mas principalmente reconsagrar aquele lugar a Deus. E eu passei a chamar aquele lugar de o coração do Mackenzie. O cérebro está lá no edifício João Calvino, é lá que está a administração do instituto, a reitoria, a chancelaria, todos os aspectos da gestão. Mas o coração é a capela, porque é lá que pulsa a vida espiritual da instituição. Então, naquele lugar só pode haver culto. Naquele lugar só pode ter devocional. Naquele lugar não é para ter aula. Naquele lugar não é para guardar as coisas. Naquele lugar não é para, no intervalo da aula, se encontrar casazinhos de namorado e ficarem lá namorando. Aquele lugar é um lugar que, mesmo que não seja ou não esteja sendo um lugar de adoração coletiva, mas tem um espaço e o significado simbólico de um lugar onde as pessoas saem de onde estiverem para encontrar ali com Deus, embora Deus possa ser encontrado em qualquer lugar. Mas é para que aquele lugar tenha na mente das pessoas o significado correto para o qual ele foi erigido. Esse lugar aqui, um dia, foi depósito de cigarro. Imagine você ao lado de uma pilha de cigarro de uma determinada indústria de cigarro. Esse lugar aqui já foi depósito de estivas, de arroz, de feijão. Mas no dia em que nós colocamos os pés aqui e dissemos, esse lugar vai ser o lugar onde nós vamos adorar, até que Deus nos dê um lugar próprio, nós demos a esse lugar um lugar simbólico no nosso coração, na nossa mentalidade, um topos, um local que seja um local de adoração. Por isso faz sentido você dizer, estou indo para a igreja, mesmo que a igreja não se resuma a isso, se você entender que este lugar é destinado para um lugar de adoração. Existe um cantinho da sua casa que você pode fazer o mesmo. Porque não tem um cantinho que você come, não tem um cantinho que você dorme, não tem um cantinho que você faz outras coisas que são específicas para aquele lugar. Não tem uma biblioteca, espero que tenha, onde você coloca os seus livros. Não tem aquela cadeira preferida onde você assiste as suas séries de Netflix. Não existe algum lugar onde você faz exercício. Não existe algum lugar em que você dá uma respirada e cuida das suas orquídeas ou das suas plantas. Não há um lugar, não há lugares na sua casa específicos para isso. Eles têm poder, simbolismo para que você possa fazer o que a eles se destina a fazer. Pois bem, tenha também no seu coração, mas principalmente em algum lugar da sua ambiência cotidiana, o lugar do encontro com Deus. E ali será a sua igreja particular, a igreja da sua família, o altar que você pode oferecer a Deus o seu culto e essa adoração. Quando isso acontece, veja, a hora chegou em que Deus se presentifica em todos os lugares, todos os topos, onde eu decido que ali é o lugar do encontro com Deus. Tem gente que colocou o banco do motorista do seu carro, na longa trajetória de casa para o trabalho, como lugar da sua adoração. É o lugar em que você coloca uma música na sua playlist que lhe adora, que lhe faz adorar a Deus, desculpe. Que você coloca uma mensagem, aquele lugar é o lugar em que você simbolicamente estabeleceu e consagrou na sua mente como lugar de adoração. E veja que maravilha, se é um lugar, mas também pode ser qualquer lugar,
Desde que você adore a Deus em espírito e em verdade, a hora chegou, porque você encontrou com a procura do Pai, e a procura do Pai é que você o adore em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e é honrado quando a gente tem uma atitude, um conhecimento, e quando a gente estabelece locais que são diferenciados para a gente encontrar com Ele. Nós somos seres da adoração. E não somos seres de adoração apenas no domingo às 9 horas, nem no domingo às 18 horas. Mas, por outro lado, também não podemos ser seres de adoração se acharmos que, porque pode ser em qualquer lugar, pode ser de qualquer jeito, pode ser baseado em qualquer verdade, pode ser com qualquer atitude, porque aí a gente bagunça tudo e a adoração vira bagunça. E isso não pode acontecer. Há um lugar de reverência quando a gente adora a Deus. Que Deus o abençoe e que você encontre aqui sempre um lugar de adoração, mas encontre nos seus vários lugares também lugares de adoração, com atitude, conhecimento e disposição de adorar em espírito e em verdade. Vamos orar juntos. Ó Deus amado, fala conosco continuamente, ministra ao nosso coração e aplica a Tua palavra naquilo que nós ouvimos. Oramos assim, agradecidos em nome e para a glória de Jesus. Amém.